continuar louvando ao Senhor, salmodiando a Ele com o Salmo 119, do versículo 73 ao 80. Então oremos juntos, salmodiando ao Senhor, Salmo 119, do 73 ao 80. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. O versículo que nós vamos meditar hoje, do Salmo 119, chama a palavra de Deus pelo seu nome próprio. Diga, palavra. Palavra que na língua hebraica é davar. Aprenda em hebraico, diga davar. Davar é palavra. E na língua grega do Novo Testamento, diga logos. Logos e davar, as duas maneiras da Bíblia chamar a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem alguns significados muito importantes. Primeiro significado mais importante é que a palavra de Deus não é uma palavra isolada. Tá? Cuidado com palavras isoladas. Porque através de palavras isoladas, as pessoas podem dizer o que quiserem, o que elas inventarem. A palavra de Deus não é uma palavra isolada. A palavra de Deus é um vastíssimo conteúdo. A palavra de Deus, palavra, representa tudo aquilo que Deus planejou comunicar aos seus filhos. E de tudo isso que Deus planejou comunicar aos seus filhos, a Bíblia é só o princípio. A Bíblia é só o começo. A Bíblia não é tudo o que Deus quer nos comunicar. Portanto, a Bíblia não é toda a palavra de Deus. A Bíblia é palavra de Deus. Tudo o que está escrito, de Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22, é palavra de Deus. Mas não é toda a palavra que Deus planejou desde antes da fundação do mundo comunicar aos seus filhos. A Bíblia é só o princípio para que nós comecemos aqui na terra a ter contato com toda a palavra que Deus quer nos comunicar. Ele começa nos comunicando esta pequena introdução. A Bíblia é uma pequeníssima introdução daquilo que Deus ainda vai nos comunicar quando estivermos no céu, quando estivermos na glória. Esses 66 livros da Bíblia, que muita gente acha grande demais, difícil demais, é meramente uma pequeníssima introdução
do que Deus vai nos revelar lá na glória, lá no céu. Glória a Deus. Essa palavra revelada aqui, e a qual Martinho Lutero foi inspirado por Deus no avivamento da Reforma Protestante, para dizer para nós que é só do que nós precisamos. Sola Escritura. É só do que nós precisamos. Tem gente que fica aí caçando outras coisas. Tudo que precisamos está aqui. Na palavra de Deus está tudo que nós precisamos para chegar no céu. Chegando lá, aí Deus vai revelar coisas que agora nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem o coração humano, nem a mente humana imaginou o que Deus tem preparado para revelar àqueles que o amam. Mas o que Ele revelou aqui na Bíblia Sagrada, na palavra, já é suficiente para nós conhecermos a Ele e por esse conhecimento o amarmos. E aí Ele vai dar as coisas para aqueles que o amam na glória. Aleluia. A palavra de Deus. Amados, nós não temos ideia, vocês não têm ideia, a maioria dos crentes não tem ideia de quão fortemente o diabo e os demônios perseguem a palavra de Deus. Querem escantear a palavra de Deus. Querem anular a palavra de Deus. Querem cancelar a palavra de Deus. Querem que a palavra de Deus desapareça da face da terra. Esse é o projeto do diabo. Só que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. E Ele que está em nós é mais poderoso do que aquele que está no mundo. Por isso o diabo não consegue os seus intentos. Mas ele consegue fazer isso, anular a palavra de Deus em muitas vidas. E não só em vidas de pessoas mundanas, como também nas vidas de muitas pessoas que se dizem crentes, que se dizem evangélicas, que hoje são, muitos deles, evangélicos sem evangelho, crentes sem palavra, crentes que estão tirando a palavra basicamente, completamente das congregações, dos cultos congregacionais, substituindo por outras coisas que as pessoas gostam mais, porque de palavra eles gostam menos. Então substituem por coisas que eles gostam mais, e geralmente coisas que os associam com as mesmas coisas que os mundanos também gostam. Porque a palavra de Deus não tem achado mais lugar na vida da maioria dessas pessoas, e a razão é muito clara, porque a maioria dessas pessoas são os muito chamados, que não sentem atração nenhuma pela palavra. Só aqueles que Jesus chamou de poucos escolhidos, um dos sinais característicos dos poucos escolhidos, eles são atraídos pela palavra de Deus. Como Moisés se sentiu atraído pela sarça ardente e quis se aproximar para ver por que a sarça está ardendo e não se consumindo. E aí, quando o Senhor viu que ele se aproximava, interessado, querendo saber, querendo conhecer, então do meio da sarça o Senhor falou com ele. Foi ali aos 80 anos que Moisés conheceu a Deus. Ali em Êxodo capítulo 3, ali aconteceu de fato a conversão de Moisés.
Moisés já nasceu sendo chamado povo de Deus, membro, parte do povo de Deus. Mesmo que alguém nasça num lar evangélico, ou nasça, entendeu? Nasça no meio das famílias do povo de Deus, não significa que conhece a Deus e que é convertido. Moisés nasceu assim, já era conhecido como membro, parte, alguém que veio do povo de Deus, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, mas a conversão real dele aconteceu no episódio da sarça ardente. Foi ali que ele encontrou o Senhor. E foi ali que ele ouviu a voz do Senhor pela primeira vez. Foi ali que o Senhor se apresentou a ele. Erié, Asher, Erié. Eu sou o que eu sou. A real conversão é quando alguém se aproxima aqui, ó. A palavra de Deus é a sarça ardente. A palavra de Deus é a sarça ardente, pegando fogo, mas nunca queimando a planta. A planta permanece e o fogo também. Por isso essa palavra é chamada de viva e eficaz. Todas as palavras de homens, livros que escreveram, ou jornais que estão escritos hoje, são palavras mortas. O jornal de hoje pega fogo hoje, porque é notícia atual, mas amanhã o fogo já apagou, porque é notícia passada. A palavra de Deus não, ela está sempre pegando fogo, sempre acesa, para aquecer, para iluminar, para queimar, para purificar, sempre acesa, porque é viva e eficaz. No lugar de Moisés, é nós que estamos aqui agora. E Deus fica olhando quem tem interesse, quem se aproxima para ver por que essa sarça nunca para de arder, porque esse fogo nunca se apaga, porque essa chama sempre está acesa, porque essa palavra é viva. E quando Deus vê pessoas se aproximando, sedentas, famintas, ávidas pela palavra, como ele falou com Moisés, do meio da sarça, do meio da palavra, ele fala conosco. Quando nos vê, não mais andando no conselho dos ímpios, nem nos detendo no caminho dos pecadores, nem nos assentando na roda dos escarnecedores, mas tendo o nosso prazer na sua palavra, e nela meditando, de dia e de noite. Quando Deus vê isso, de dentro da palavra, Ele fala conosco. Eu tenho muita pena, muita dó de certos crentes que andam procurando a voz de Deus em outros lugares, ou em outras pessoas, e não na palavra. Estão encontrando vozes falsas, gente falando como se fosse de Deus, mas não é. O que é de Deus está aqui, sola Escritura, é tudo o que precisamos. Aleluia. É tudo o que precisamos. Essa é a única palavra que veio do céu. Qualquer outra palavra é da terra. Essa é a única palavra que veio do céu. É o maná que Deus mandou do céu. Jesus disse: Moisés não vos deu o pão do céu, meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão descido do céu. Essa palavra de Deus não é apenas uma multidão de doutrinas sábias, verdadeiras e profundas. É mais que isso. É a própria pessoa do Filho de Deus. A palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus. E a correta tradução de João, capítulo 1, versículo 1 é: no princípio estava a palavra, e a palavra estava com Deus,
e Deus era a palavra. A palavra traz para nós a essência divina de Jesus e a santidade da natureza humana de Jesus para nos santificar. Por isso é por essa palavra que nós somos santificados. Benditos aqueles que são atraídos pela palavra de Deus, porque essa é uma característica de eleição. A palavra de Deus repele os muitos chamados, mas atrai os poucos escolhidos. Aleluia. Oh, palavra de Deus é Jesus. Jesus que vimos ontem, que para que essa palavra seja para nós o Evangelho, a boa nova, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para a palavra ser assim, Jesus selou essa palavra com o seu sangue, com o seu sacrifício. Se Jesus não tivesse morrido na cruz por nós, se Jesus não tivesse sido oferecido em sacrifício por nós, a palavra de Deus continuaria sendo boa, mas ela não salvaria ninguém. O poder dela seria para condenar todo mundo. Ela continuaria sendo palavra poderosa, mas exclusiva para a condenação. Ela só tem poder de salvar os eleitos de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Como vimos ontem no livro do profeta Zacarias, por nós ele foi traspassado e ferido. Por meio do seu sacrifício, Jesus deu à palavra o poder de salvar a todos os que creem. Porque a fé vem pela palavra. Amém? Como a palavra de Deus é importante, amados. Por isso que, olha só, o nosso ministério é ministério de palavra. É por isso que eu não dou valor a nenhuma outra coisa que muita gente dá. Porque ultrapassa a Escritura e nós só precisamos da Escritura. Só a Escritura. E não é porque eu quero nossa igreja ser diferente de outras denominações, não. É porque toda denominação deveria ser assim. Jesus instituiu a igreja para ser tutora, mestra, transmissora, comunicadora da sua palavra. Nada mais. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho, não outras coisas. Só o Evangelho. Só a palavra de Deus. O que acontece com muitas igrejas, eu tenho pena delas e dos crentes que participam, é que percebem que tem uma maioria que não gosta de palavra, que não aguenta a palavra, que não suporta a palavra e querem outras coisas, e essas igrejas começam a dar essas outras coisas para agradar essas pessoas e elas permaneçam nessas igrejas. Aí essas pessoas, essas igrejas, essas denominações e os seus líderes, seus pastores, eles pecam, tropeçam na palavra. Gálatas 1:10, Paulo disse: se eu agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. Ministros de Deus são servos de Cristo para anunciar a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo, e não ficar inventando coisas que agrade mais as pessoas. Jesus não veio agradar, Jesus veio ensinar a verdade. A igreja não está na terra para agradar pessoas. O carnaval agrada pessoas. As músicas do mundo agradam multidões. O mundo vive agradando pessoas para atraí-las. A igreja não está aqui para agradar pessoas. Está aqui para agradar a Deus.
E agradar a Deus é anunciar, viver, ensinar, praticar, obedecer a sua palavra. E isso desagrada muita gente. Por isso profetas foram perseguidos e mortos, por isso Jesus foi perseguido e morto, por isso apóstolos foram perseguidos e mortos, e todo mundo que foi verdadeiramente de Deus nessa história foi perseguido e morto, porque não agradou a pessoas, agradou a Deus. Mas vamos ver no versículo de hoje que as pessoas de Deus agradam aquelas que também são de Deus. Aleluia. E o Senhor conhece os que lhe pertencem. Muito bem, então o nome próprio da palavra é, diga, palavra. Nesse texto, nesse parágrafo que nós começamos na semana passada, do 73 ao 80, nós vamos hoje para o 74, cujo título é, diga, Esperança na Palavra. Aleluia. Vamos ver esse título dentro, vamos falar sobre isso, sobre esperança na palavra dentro do próprio texto. Não tem muita diferença a não ser na conjugação de certos verbos aqui do português do hebraico para o português. Então, está quase que perfeito aqui já do jeito que está na Bíblia aí. O salmista orou a Deus dizendo assim que alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Repita. Aleluia. Quando pessoas que amam a Deus e que amam a palavra de Deus e que temem a Deus me veem, elas se alegram. Opa, pastor Edivaldo! Mas quando alguém não ama a Deus, não ama a sua palavra, e lá vem aquele pastor chato que só bate nas pessoas, chicoteia, ninguém aguenta as palavras que ele prega. Por isso que o salmista é um desses e diz: alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado, e como eles também esperam na mesma palavra, eles se alegraram. Aleluia. Muito bem. Em hebraico vai ter pouca diferença, tá? As palavras que foram escritas aí em hebraico: Ireira, Iruni, Veishmahu, Lidvareha e Yahilá. Desculpe, Ihalit. Primeira palavrinha lá, diga Ireira. Ireira é os que te temem. Ireira, os que te temem. Agora, segunda palavrinha, diga Iruni. Me viram. Os que te temem, me viram. Segunda linha, diga Veismarru. E se alegraram. Veismarru é e se alegraram. Então, os que te temem me viram e se alegraram. Última palavrinha do 2, da segunda linha, diga que. Que é porquê, tá? Que é porquê. Mais fácil em hebraico que em português. Em português é porquê. 6 letras, em hebraico só 2. Que é porquê. Então, os que te temem me viram e se alegraram, porque, última linha, diga, lidvareha, na tua palavra. Aqui dentro de vareja tem a palavra davar, que é palavra. Na tua palavra, tá? Os que te temem me viram e se alegraram, porque na tua palavra, última, diga, ihaliti, eu espero. Ah, na tua palavra, eu espero. Então, literalmente em português, pouca diferença do que ficou aí na nossa Bíblia, tá? Só com algumas diferenças verbais. Os que te temem me veem no presente, tá? Ou me viram no passado, tá? E se alegram.
ou então se alegraram no passado, mas aqui é literalmente se alegram. Então, os que te temem me veem e se alegram, porque na tua palavra eu espero. De qualquer forma, é assim que deveria estar em todas as Bíblias. Leiam agora vocês. Aleluia. Bom, em primeiro lugar aqui, vamos falar sobre uma coisa que dentro dos estudos dos teólogos são três coisas que são chamadas de as três virtudes teologais. Nome esse técnico aí dado pelos teólogos estudiosos da Bíblia, tá? E a maioria dos teólogos concordam nisso, não há discordância entre teólogos nesse quesito. Que existem três virtudes teologais, três virtudes principais de Deus na vida dos seus filhos, na vida dos verdadeiros crentes. Essas três virtudes foram citadas literalmente pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, quando Paulo disse assim: por ora subsistem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior deles é o amor. Lembram-se disso? É assim que Paulo termina o capítulo 13 de 1 Coríntios, 1 Coríntios 13. Ali Paulo citou exatamente as três virtudes teologais, e elas têm uma ordem lógica. Por isso teológica, significa uma ordem lógica dentro dos ensinamentos de Deus. Uma ordem lógica. Nessa ordem, diga, fé, esperança e amor. Essas são as três virtudes teologais que Deus quer trazer. A palavra virtude, para quem não sabe, a palavra virtude vem do latim virtus, que traduzido para o português é força. E a palavra força, no grego bíblico, tanto o grego da Septuaginta, do Antigo Testamento grego, como o grego do Novo Testamento, a palavra força, que é dynamis, em grego, é a mesma palavra para força, poder, energia, tá? Força, poder, energia. A palavra energia, a gente desconfia um pouco dela, né? Porque geralmente é muito usada pelos espíritas, né? A energia positiva. Mas a palavra energia, ela é bíblica. Ela é a palavra bíblica que em grego existe até quase como que energia. Energeia, dynamis, kratos, isrus. Essas palavras que eu falei, essas 4 palavras estranhas que eu falei aqui, todas elas em grego, todas elas têm a mesma tradução em português, que equivale a essas 3: força, poder, energia. Em latim é uma palavra só, virtus, que vem para o português como virtude. Se você pegar até umas Bíblias antigas aí, não na nossa, né? A nossa traz lá no Atos dos Apóstolos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é assim que está escrito? Mas se você encontrar algumas traduções antigas, você vai ler lá no lugar de poder, virtude. Recebereis virtude ao descer sobre vós o Espírito Santo. É a mesma coisa de poder, virtude é a mesma coisa de força, poder, energia, tá? Portanto, né, uma pessoa virtuosa, tá? É uma pessoa forte. É assim que Deus quer que seus filhos sejam, que suas filhas sejam. Deus não quer que sejamos mais fracos. A Bíblia diz que nós éramos fracos quando não conhecíamos o Senhor, mas que agora,
Como falou aos jovens o apóstolo João em 1 João 2, vós sois fortes, por quê? Porque a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. A força vem de Cristo, e Cristo é a palavra. A força vem da palavra, o poder vem da palavra, a energia vem da palavra, a virtude vem da palavra de Deus. A palavra de Deus forma filhos virtuosos, filhas virtuosas. E os três principais elementos que definem essa virtude, que definem essa fé, que definem a força dos filhos de Deus, porque filhos de Deus são fortes na fé, são fortes na esperança e são fortes no amor. Então diga: fé, esperança e amor. Glória a Deus. Porque Paulo disse que a maior das três é o amor. Por quê? A fé e a esperança têm características provisórias, enquanto o amor tem característica eterna. Deus é amor, Deus é eterno, o amor de Deus é eterno. Jeremias 31:3, Deus disse: eu te amo com amor eterno. Eu te amo com amor eterno. Deus nos ama com amor eterno. Porque a fé e a esperança têm características provisórias. Porque a fé é a certeza de coisas que esperamos. Olha, a fé e a esperança trabalhando juntos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala de fé e de esperança. A fé é a certeza de coisas que esperamos, mas que agora nós não vemos. E aí Paulo fala em Romanos 8, se esperamos o que não vemos, com paciência nós aguardamos. Amém? A fé e a esperança nos fazem crer na realidade que não vemos, enquanto esperamos para ver. Por isso que agora, pela fé, Paulo diz em 1 Coríntios 13, nós vemos como por espelho, confusamente, mas quando estivermos lá, veremos face a face. Agora conhecemos em parte, porque a Bíblia é só uma pequena parte do que Deus quer falar conosco. Mas quando estivermos lá, conheceremos plenamente, tal como somos conhecidos por Deus. Deus nos conhece plenamente, mas nós não conhecemos Deus plenamente, só vamos conhecer na glória. Por isso nós estamos agora em módulo de espera. E para esse módulo de espera, nós temos que viver, o justo viverá pela fé. A fé e a esperança é para agora. É por isso que Jesus é chamado em Hebreus 12 de o autor e consumador. A fé será consumada, porque ela é provisória. Quando chegarmos na glória, ela não é mais necessária. Quando aquele que nós estamos esperando, Paulo escreveu em Colossenses, Cristo em vós, a esperança da glória. Quando aquele que nós estamos esperando chegar, a espera acabou. No céu ninguém vai ter mais esperança, porque o que eles esperaram já chegou. O que vai sobrar, por toda a eternidade? O amor. O amor por toda a eternidade. Porque o amor é fruto do conhecimento de Deus.
Como agora nós conhecemos a Deus em parte, o nosso amor também é limitado. Mas no céu, quando conhecermos a Deus plenamente, o amor será pleno também. Plenitude do amor, e os filhos de Deus anseiam por esse dia. Anseiam por encontrar-se definitivamente com o Senhor. Então, por isso que Paulo diz assim, por ora subsistem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Amor que já é, Romanos 5:5, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E Paulo diz isso de outra maneira, em Gálatas 5:22, 23, dizendo que o Espírito Santo produz em nós o seu fruto, cuja principal das 9 características é o amor. É o fruto do Espírito. E por isso que Jesus disse, olha, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus nos deu critérios para conhecer quando a árvore é boa e quando a árvore é má. Uma árvore má não pode produzir frutos bons. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Pelos seus frutos os conhecereis. O fruto é o fruto do Espírito. Jesus disse, se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes do que a vós. Esse é o fruto do mundo. O fruto do mundo é ódio contra Cristo. É ódio contra a sua palavra e ódio contra quem é de Deus. Sereis odiados de todos por causa do meu nome, do meu evangelho, da minha palavra. Jesus disse isso. Se o mundo vos odeia, ele disse em João 15, sabei que antes do que a vós odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Olha aí como o mundo ama os que são deles. São exaltados, elogiados, glorificados no mundo. O mundo ama o que é deles. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Por isso é que eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos chamo de amigos, porque eu vos dei a conhecer tudo quanto eu ouvi do meu Pai. E vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando, tá? Se fazeis o que eu vos mando. Por isso eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O diabo enganou muitos crentes com a ideia errada de que produzir frutos é ganhar pessoas para Cristo. Produzir fruto não é ganhar pessoas para Cristo. Ele está falando da produção do fruto espiritual. O fruto, a abundância do fruto do Espírito Santo na sua vida. Pode ter até gente aí que ganha outros para Cristo no mundo, ou são conhecidos por ganhar almas para Cristo no mundo, mas não tem o fruto do Espírito. Olhando para a vida deles, não há o verdadeiro amor, a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Filhos de Deus não são de guerra, filhos de Deus não são de briga, filhos de Deus não são de revoltas, filhos de Deus são pacificadores. Benditos os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Porque são pacificadores? Porque têm paz, amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Olha a fé dentro também das 9 características do fruto do Espírito, que os tradutores em português traduziram fidelidade,
por causa da influência do latim, mas no grego Paulo escreveu pistis, que traduzido para o português é literalmente fé. Fé, fruto do Espírito. É interessante como a fé aparece como fruto do Espírito, e ela aparece também em 1 Coríntios 12 como dom do Espírito. Dentro dos 9 dons, os 9 dons do Espírito Santo, citados em 1 Coríntios 12. Quais são os 9 dons? Vamos falar assim numa ordem mais ou menos, que não tem lógica nessa ordem, tanto faz a ordem dos tratores não altera o viaduto aqui. Então vamos lá, línguas, falar línguas estranhas, ali é chamado de variedade de línguas. Interpretação das línguas, a profecia, dom de profecia, o dom da palavra da sabedoria, e o outro dom da palavra do conhecimento ou palavra de ciência, mesmo dom. Foram 5 até aí, faltam 4. Tá? O dom de curas, o dom de milagres, o dom do discernimento dos espíritos, e eu deixei por último, o dom da fé. O dom da fé. Todos esses dons são chamados de dons espirituais, porque são dons do Espírito Santo. Ok? Existem teólogos que discutem a ideia de que essa fé é diferente de outro tipo de fé dentro da Bíblia. Não, é a mesma fé. A fé é dom de Deus, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É um dom de Deus. E é um dom tão especial de Deus, que Paulo chegou a escrever em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, que essa fé não é de todos. Irmãos, orem por nós, para que sejamos guardados dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Enquanto Paulo fala em 2 Tessalonicenses 3, que a fé não é de todos, ele fala em Tito, capítulo 1, versículo 1, que a fé é dos eleitos de Deus. A fé é dos eleitos de Deus. É dom de Deus. É dom de Deus que Ele não dá a todos. Ele dá aos eleitos de Deus. Essa é a fé que Deus nos dá como uma semente, e que Jesus já comparou essa fé como a semente do grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes. E Jesus já disse que desse tamanhozinho, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, transplanta-te daqui para o mar, e ele obedecerá, porque tudo é possível ao que crê. Aleluia. Essa é a fé bíblica, a fé evangélica, a fé espiritual, a fé sobrenatural, a fé que não é natural. Existe a fé natural, essa não é a fé natural, essa é a fé sobrenatural. Não é a fé que existe já na natureza humana, que cada ser humano decide colocar essa fé natural aonde ele quiser. Não. Essa fé natural, ela não tem salvação. Mesmo que alguém coloque essa fé natural no Deus verdadeiro, mesmo que alguém coloque essa fé natural em Jesus Cristo, não tem salvação, porque não é a fé sobrenatural, é a fé natural que já existia no homem. E ele coloca em quem ele quiser, no que ele quiser,
por causa das influências que recebeu, das tradições familiares, das influências externas, das amizades, da educação, do meio em que ele viveu, ele vai colocando a sua fé no que ele quiser. Coloca até em time de futebol e até mata por causa do time de futebol, em nome dessa fé. Ou coloca em qualquer outra religião que existe e até mata pela sua religião. É uma fé que gera ódio, que gera divisão. A fé sobrenatural, ela é conjugada com a esperança e o amor. A nossa fé nos conduz à nossa esperança. Eu creio em Jesus e vou viver esperando Ele vir me buscar. Ele pode vir me buscar de duas maneiras. Ele pode me buscar na minha morte, ou pode me buscar no arrebatamento. Ele sabe a quem ele vai buscar na morte e quem ele vai buscar no arrebatamento. E para todos eles ele disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A fé vem pela palavra. Romanos 10:17. A fé vem, lá está escrito que a fé vem pela pregação. Essa foi uma tradução mais próxima possível do ideal que nós temos na nossa Bíblia aqui, Almeida, Revista e Atualizada. A fé vem pela pregação, mas não é pregação que Paulo escreveu lá. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Tem traduções, né, mais erradas que dizem a fé vem pelo ouvir. Não, Paulo não escreveu isso ali. Paulo não escreveu o verbo ouvir naquele versículo. Paulo escreveu em grego uma palavra que é: a fé vem pelo, uma palavra que resume isso aqui: a fé vem pelo conteúdo total da palavra revelada. Tudo isso foi resumido por uma palavra, tá? Uma palavra em grego que é a palavra akouê. Akouê. E por causa dessa palavra akouê, é que muitos tradutores colocaram a fé vem pelo ouvir. Porque akouê, o que lembra akouê para vocês? Isso aqui era chamado antigamente de caixa acústica. Akouê vem do verbo grego akouo. O verbo akouo é o verbo ouvir. E Paulo não usou o verbo akouo. Ele usou um substantivo, que é akouê. E esse substantivo, akouê, é o seguinte: é como se Deus revelou estes 66 livros e ordenou o seguinte: eu envio a minha palavra para que ela ecoe por toda a terra. Eu enviei a minha palavra para que ela ecoe por toda a terra. Por isso a palavra de Deus veio do céu, para que ela ecoe por toda a terra. Nesse ecoar da palavra de Deus por toda a terra, por meio desse ecoar da sua palavra por toda a terra, Deus concede a fé aos seus eleitos. A fé vem por esse ecoar de toda a palavra de Deus na terra. Mas Deus não dá esse dom da fé para todo mundo que de uma forma ou outra escutou esse eco da palavra de Deus. Pode perceber como todo mundo na terra, de uma certa forma, já ouviu algum eco da palavra de Deus. Mesmo não convertidos. Muita gente não convertida conhece certas partes da Bíblia, certas partes da palavra de Deus, ela já ouviu, não é? Até ensinado por ímpios, em novelas da Globo antiga, que dizem assim: alguém que ensinou o sangue de Jesus tem poder. O que é isso? Ímpios falam isso por aí.
Porque a palavra de Deus ecoou por todo o mundo, mas por meio desse ecoar, Deus trouxe a fé para os seus eleitos. Por isso, esse é o significado de Romanos 10:17. A fé vem pelo ecoar de toda a palavra de Deus. Tá? Nas nossas Bíblias, Almeida Revista e Atualizada, né, o substantivo mais próximo que os tradutores encontraram foi pregação. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. E essa fé sobrenatural que Deus dá aos seus eleitos, ela vem carregada da virtude da esperança. Quem crê, espera. Quem crê, espera. Quem crê, não se desespera. O contrário de esperança é desespero. Na virada do século, começou a aparecer algumas músicas aí que o pessoal cantava nas igrejas com desespero. Estou desesperado, Senhor, por ti. O que é isso? Estou desesperado? Filhos de Deus não têm desespero. Filhos de Deus têm esperança. Deus nos dá esperança. Deus não nos dá desespero. Desespero é para aqueles que não têm esperança nenhuma de salvação. Quem não tem esperança de salvação deveria estar desesperado. Mas a maioria deles não está, porque a maioria deles, como tem uma fé natural, também tem uma esperança natural, e eles colocam as suas esperanças naturais nesta vida. Esperam ficar mais ricos, espera se dar tudo bem na sua vida, espera tudo de bom para si e para os seus. Esperanças terrenas, esperanças terrenas. A esperança que é virtude espiritual, virtude que Deus nos dá, juntamente com a fé, tá? Não é em nada daqui da terra. Por isso que Paulo escreveu Colossenses 3, dizendo: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá de cima, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Esperar nas coisas do alto. Nós esperamos nas coisas do alto, tá? Esperamos nas coisas do alto. Nós vivemos pela fé, isso representa os nossos pés. Pela fé andamos aqui nesse mundo pela fé, mas os nossos olhares se voltam para cima, para o alto. É de lá que esperamos, é de lá que aguardamos a volta do nosso soberano Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esperamos o Senhor, tanto quanto a alva, a sua vinda é certa. Enquanto Ele não vem, um dos elementos fortíssimos da nossa fé e da nossa esperança, enquanto andamos pela fé, vivemos pela fé, esperando o Senhor, entendemos que esse tempo de fé e esperança é tempo de santificar nossas vidas, tempo de santificação. Não é tempo de outras coisas, é tempo de santificação. Santificar nossas vidas, santificar nossa mente, renovação da mente pela palavra, palavra sendo imprimida em nossa mente pelo Espírito Santo, porque essa é a espada do Espírito, a palavra de Deus, para penetrar nossas almas. Santificação, santificando a nossa mente, vamos santificar a nossa língua,
porque a língua não santificada, ela é inflamada pelo inferno. Disse Tiago, como palavra de Deus. Santificando a mente com a palavra de Deus, santificaremos a nossa língua, porque a boca fala do que o coração está cheio. O coração cheio aí é a mente cheia. Coração aí é a mente cheia de palavra, a mente renovada pela palavra, é essa palavra que vai sair pelos nossos lábios, e não palavras maledicentes que o mundo já está cheio. Nós teremos palavras abençoadoras, palavras de bênção, a palavra da bênção de Deus, porque a nossa boca é como uma fonte, e de uma mesma fonte não pode sair água doce e água salgada, ou amarga, ou salobra. Assim, de uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. Usar a língua para abençoar algumas pessoas e para amaldiçoar a outras, isso não faz parte do caráter espiritual de Cristo nos filhos de Deus. Nós somos abençoadores, não somos amaldiçoadores. Somos abençoadores porque fomos ricamente abençoados quando Deus nos deu Jesus. Santificação que molda então o nosso caráter de acordo com a palavra. A palavra que renova a nossa mente não somente sai pela nossa boca. A palavra que renova a nossa mente, ela também muda o nosso comportamento. Ela também pauta a nossa conduta. Ela molda o nosso caráter para que a nossa vida, o nosso jeito de viver, o nosso estilo de vida seja radicalmente diferente daqueles que não conhecem o Senhor, para testemunharmos a eles, por isso Jesus disse: sereis minhas testemunhas, porque os outros verão vocês vivendo de acordo com a minha palavra, e quando ouvirem vocês, ouvirão vocês anunciando a eles a minha palavra. É assim que vivem aqueles que esperam na tua palavra. Nós somos, hoje, cada um de nós, é esse salmista aqui. Diga assim: na tua palavra eu espero. Eu não espero em palavras de homens, não espero em promessas de homens, eu não espero em recursos de homens, eu não espero em planos de homens, eu espero na tua palavra. Maria, mãe de Jesus, orou: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra. É assim que Maria é modelo para nós de eleita, modelo de eleição. Não é nada dessa Maria do catolicismo aí. Essa é a Maria, mãe de Jesus, verdadeira, que disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E uma vez, aliás, algumas vezes já aconteceu comigo, né, que eu conheço muita gente católica, e já aconteceu muitas vezes comigo de católicos e para mim, mas lá nas bodas de Caná, né, Maria intercedeu, né, e Jesus atendeu a intercessão e transformou a água em vinho. Eu falei: realmente, ela intercedeu, tá? Ela intercedeu, sabe por quê? Porque ela estava viva. Eu estou vivo aqui na terra e posso interceder por você. Quem está vivo aqui na terra pode interceder por todo mundo. Ela intercedeu porque ela estava viva aqui na terra. Mas isso não foi a coisa mais importante que Maria fez nas bodas de Caná. A coisa mais importante que Maria fez nas bodas de Caná foi falar para os servos que estavam ali: façam tudo o que ele vos mandar. Sabe o que eu faço? Eu falo para os católicos assim: eu sou obediente a Maria. Maria mandou fazer tudo o que Jesus ordenou, e é isso que eu faço. Você não, porque Jesus não mandou ninguém rezar terço. Jesus não mandou ninguém invocar a mãe dele. A Bíblia não manda ninguém invocar a mãe de Jesus. A Bíblia manda invocar o Senhor. Aquele que invocar o Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor. Então, amados,
São pessoas que esperam, Maria e tantos outros, homens e mulheres na história, eleitos de Deus, são pessoas que passaram por essa terra dando esse testemunho. Não espero nisso, não espero naquilo, não espero nesse, não espero naquele, eu só espero na palavra. 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 Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Cristo em vós, a esperança da glória. A palavra em vós, a esperança da glória. Nesse mesmo texto de Colossenses que Paulo disse, Cristo em vós, esperança da glória, ele disse, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí todos aqueles que têm esse mesmo coração novo que Deus deu para esperar na palavra, né, se alegram uns com os outros. Os que te temem, me veem e se alegram, porque na tua palavra eu espero, e eu me alegro neles também, porque eles também esperam na tua palavra. Aleluia. E a comunidade daqueles que esperam na palavra tem motivos eternos para se alegrar no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, e para se alegrar uns com os outros, porque todos nós esperamos no mesmo Senhor, esperamos na mesma palavra. E por isso Deus vai nesse contexto e nesse caminho, nessa carreira que nos está proposta, nos revestindo e nos enchendo com o seu amor. Diga fé, esperança e amor. Glória a Deus.